Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui a mais uma aula sobre mecânica de fluidos, em específico cinemática de fluidos. Na nossa primeira parte, vamos falar hoje sobre escoamentos e o famoso número de Reynolds. Bom, para se estabelecer equações da hidrodinâmica são necessários conceitos hidrostáticos e cinemáticos dos fluidos, aqueles que abordam as propriedades e características, tais como pressão, densidade, viscosidade, etc. Entretanto, precisamos determinar as condições e tipos de regime de escoamento desses fluidos. O movimento do líquido ele pode ser classificado de diferentes maneiras. Pode ser quanto à direção da trajetória, a variação no tempo, a variação na trajetória, movimento de rotação, viscosidade, quanto ao meio e etc. Vamos entender alguns deles. Quanto à variação no tempo, nós podemos classificar o regime como permanente ou estacionário, ou variado ou transitório. Até aqui tudo bem, não é mesmo? Bom, regime permanente, o que viria a ser? É aquele em que as propriedades do fluido são invariáveis, ou seja, são constantes em cada ponto ao longo do tempo. Observe claramente, as propriedades podem variar ao longo do fluido, podem variar ao longo da posição, mas não ao longo do tempo. Se isso acontecer, o regime, obviamente, ele não será permanente. Esteja o fluido em movimento ou não. Assim, um fluido ele pode possuir diferentes valores de sua pressão em sua extensão. Contudo, esses valores não podem sofrer mudanças ao longo do tempo. Do que eu estou falando? Um reservatório grande de água como esse vai ter pressão nula na escala relativa de pressões quando em contato com a atmosfera. Tá? O mesmo não pode ser dito sobre a pressão ao longo do reservatório, principalmente no fundo do reservatório. Ocorre que, independente do tempo decorrido, esses valores não vão sofrer qualquer alteração. Percebem a diferença? Então, ao longo da sua extensão, pode variar a velocidade, pode variar a pressão, mas ao longo do tempo, não. Quando isto é atingido, dizemos que o regime ele é permanente ou estacionário. Tá bom? Bom, o regime variável ou não permanente vai em contrapartida a tudo que a gente falou aqui. Ou seja, as propriedades, como por exemplo, viscosidade, pressão, massa específica, em alguns pontos da sua extensão, vão sim variar com o passar do tempo. Tudo bem? Bom, podemos classificar ainda o escoamento de fluidos quanto à trajetória de suas partículas. Aqui o movimento ele vai alternar em dois grandes. Nós podemos dizer a trajetória, o regime ou trajetória laminar ou turbulenta. Se quisermos, podemos colocar ainda um outro estado, que seria o estado transiente, uma transição entre o regime laminar e o regime turbulento. Bom, para a gente entender um pouco sobre a classificação das partículas com relação às suas trajetórias, a gente tem que recordar o experimento de Reynolds, Osborne-Reynolds, por meio do trabalho intitulado Uma Investigação Experimental das Circunstâncias que determinam se o movimento da água deve ser direto ou sinuoso, e da lei de resistência em canais paralelos, datado de 1883, descobriu um número adimensional que prediz o fluxo do fluido, com base em propriedades estáticas e dinâmicas, como, por exemplo, velocidade, densidade, viscosidade dinâmica e outras características do fluido. Conforme o artigo, esse adimensional descoberto por Reynolds era adequado para prever o fluxo de escoamento. A aplicabilidade desse parâmetro, deste adimensional, varia desde a água em tubulações hidráulicas até fluxo de ar sobre um aerofólio de carro.
Ele conduziu experimentos para examinar a relação entre a velocidade e o comportamento do fluxo de fluidos. Em seu projeto, Reynolds ele injetou na corrente líquida transparente um filete líquido, colorido e de mesma densidade. De acordo com o experimento, podia-se observar que, para pequenas vazões de água, o filamento de corante mantinha-se reto e bem definido, como na figura A. A partir de certo valor da vazão, o filamento começava a se deformar, até chegar a um ponto em que se misturava o fluxo, não podendo mais ser distinguido, como aqui na figura C. Pode-se observar então que no primeiro caso o escoamento ele é bem ordenado, mantendo as partículas de fluido em suas trajetórias paralelas ao eixo do tubo, ou seja, o escoamento ele é laminar. Ao começarmos a aumentar a vazão, aparece uma tendência à desordem no que se refere à trajetória das partículas, até chegarmos a um momento totalmente desordenado, que é o nosso regime turbulento. Bom, a explicação para esse fenômeno ela é bem simples. No início do meu processo, a vazão ela é pequena. Então as forças viscosas que ocorrem no fluxo, elas são suficientemente grandes para manter as partículas do fluido daquele corante nas suas respectivas trajetórias, ou seja, mantendo um escoamento laminar. À medida que a vazão aumenta, essas forças viscosas não conseguem mais vencer o efeito das forças de inércia. Então o escoamento ele deixa de ser laminar. Bom, torna-se aqui, eu acho que óbvio, a partir dessas considerações, que o que caracteriza um fluxo laminar ou turbulento é a existência de uma proporção entre as forças de inércia e as forças de viscosidade do fluido. Portanto, o regime laminar, lamelar, ou ainda chamado de regime de Poiseuille, ocorre quando as partículas, se movem em camadas paralelas ou em lâminas de trajetória bem definidas. Em geral, eles vão ocorrer em velocidades baixas, em tubulações de grande diâmetro ou ainda em fluidos com uma alta viscosidade. Assim, quando aquele fio de água escoando por uma torneira que foi mal fechada, já devem ter observado, estamos diante ali de um escoamento laminar, por exemplo. O transiente ou transitório é aquele em que existem algumas flutuações intermitentes do fluido em um escoamento laminar, embora não seja suficiente para caracterizar um escoamento tal como turbulento. Existem pequenas flutuações, mas não a ponto dessas flutuações causarem uma turbulência onde a gente não consiga mais observar aquele filete experimental de Reynolds. Por fim, o escoamento turbulento é aquele em que as partículas do fluido se misturam rapidamente enquanto se movimentam. O escoamento turbulento ele é também conhecido como turbilionário, turbilionar ou escoamento hidráulico, que na prática é o escoamento dos fluidos do ponto de vista de tubulações industriais. Normalmente ele é quase sempre turbulento. Ele é o regime, por exemplo, encontrado nas obras, em instalações de engenharia, como adutoras, vertedores de barragem, fontes ornamentais, dentre outros. Vale frisar que o escoamento turbulento ele pode ocorrer no estreitamento de uma seção de tubulação, por exemplo, onde a gente observa a mudança de trajetória do fluido. À medida que a gente tem uma diminuição no diâmetro da tubulação, a gente muda o tipo de escoamento do fluido. Neste ponto, a velocidade ela aumenta. Essa área transversal ela é inversamente proporcional à velocidade.
Então, pode tranquilamente acontecer uma transição de regime laminar para turbulento numa redução de área de tubulação, num joelho de tubulação, onde nessa mudança de trajetória do fluido ocorre a chamada perda de carga. E a perda de carga, ela gera quase sempre uma abundância no escoamento do fluido. Em engenharia, a turbulência ela ocorre naturalmente e ela é indesejável, porque o seu movimento, a sua presença implica, dentre outras coisas, na transferência de quantidade de movimento dentro da massa líquida, que pode ser transcrita como perda de carga, e a gente costumeiramente não deseja isso do ponto de vista de engenharia. Além disso, é importante ressaltar que esses movimentos, ou seja, o laminar, o transiente e o turbulento, eles podem coexistir em um mesmo sistema. Bom, foi em 1883, então, que Reynolds demonstrou que essa transição de regime do laminar para o turbulento, ela dependia de parâmetros bem definidos, quais sejam. Ela dependia de parâmetros como velocidade média da corrente líquida, da viscosidade do líquido e do diâmetro do tubo, aqui expressos em uma equação conhecida como equação de Reynolds ou o número de Reynolds. Essa relação ficou mundialmente conhecida pela sua aplicabilidade e em sua homenagem, ou seja, em homenagem a Osborne Reynolds, recebeu a terminologia RE. Aqui nós temos no nosso numerador os parâmetros de massa específica, velocidade média do fluido, diâmetro do tubo e aqui o μ, viscosidade dinâmica do fluido. Bom, o número de Reynolds, esse adimensional, ele pode ser escrito de outra maneira, convencionalmente e muito utilizada pela substituição do valor de viscosidade dinâmica e massa específica por um outro parâmetro que nós já vimos em outra aula, que é o Ni, a viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática ela é o quociente entre a viscosidade dinâmica do fluido e a massa específica. Substituindo este quociente μ sobre ρ, chegamos nessa equação. Maneiras diferentes de utilizarmos o mesmo número de Reynolds, ok? Então fica claro, e de modo semelhante ao que nós falamos nos slides anteriores, que o número de Reynolds é a razão entre forças inerciais e forças de viscosidade, que estão agora formalmente relacionadas com a velocidade e o diâmetro da tubulação, forças de inércia, e a viscosidade cinemática, sendo representada aqui por forças viscosas. Bom, um número crítico de Reynolds ele vai distinguir entre esses regimes, ou seja, o fluxo laminar ou fluxo turbulento. E o valor desse número de Reynolds depende de cada situação. O experimento de Osborne Reynolds em 1883, ele estabeleceu os valores que atribuiriam ao escoamento um formato laminar de regime, valores menores ou iguais a 2000. Enquanto que o escoamento tornar-se-ia turbulento se os valores deste número adimensional fossem superiores a 2.400. Aqui eu abro o primeiro parêntese. A gente está falando muito de adimensional, porque se você for observar as unidades de medida desses parâmetros, eles vão se cancelar. A velocidade média é metros por segundo. O diâmetro da tubulação é em metros. Então aqui eu tenho metros ao quadrado por segundo. E lembrem, qual é a unidade da viscosidade cinemática? Metro quadrado por segundo. Então as unidades se cancelam. Temos, portanto, um adimensional. Ok? Os escoamentos transientes ou escoamentos de transição seriam aqueles aonde o fator de Reynolds, o número de Reynolds, estaria entre 2.000
e 2.400. Agora vocês fiquem espertos, tá ok? Dependendo do livro-texto que vocês forem utilizar para estudo, existem autores que consideram a escala, os parâmetros críticos de regime laminar e turbulento diferentes daquele de Osborne Reynolds. Vale destacar que tudo que está posto diante de vocês são parâmetros experimentais. Então, se vocês forem estudar, por exemplo, pelo livro clássico de Franco Brunetti, ele coaduna, ele corrobora os valores críticos de Reynolds, ou seja, 2.000 e 2.400 para regime turbulento. Mas outros autores, como por exemplo esses que eu estou citando aqui, adotam um limite crítico de 2.300. Então, fiquem muito atentos na hora que vocês forem estudar. O que importa é, diante da teoria, diante dos fatos científicos, fatores de Reynolds menores ou iguais a 2.000, laminar, maiores do que 2.400, turbulento. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula vamos resolver alguns exercícios acerca do número de Reynolds. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.